Oi moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Dessa vez vamos trabalhar com Grécia Antiga, um dos pilares da formação da chamada cultura ocidental. Eu sou o professor Ivo, trabalho há mais de 40 anos com aulas de História voltadas para você se dar super bem no vestibular. Nesse caso, antes de começarmos, aproveita aí, gente, curta, certo? Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e não esqueça de, bater no nosso sininho aí. Por quê? Ora, se você ativa o sininho, você garante as próximas aulas. Antes de existir a civilização grega, outros povos viveram na Grécia Antiga. Cretenses, a civilização de Micenas, tá? Muito bem, E uma vez essas duas civilizações atingindo seu apogeu, elas vão sucumbir, mas seus descendentes vão se miscigenar, além de outros povos, aqueus, dórios, eólios, vão se misturando tudo aí, se miscigenando, culminando na civilização grega. A princípio, pessoal, os gregos viviam em comunidades rurais chamadas de genus, certo? Comunidade gentílica ou genus, que eram aldeias rurais, com terras coletivas, cuja principal atividade era a agricultura de subsistência. Mas o tempo foi passando, tá? E aí, devido ao aumento populacional e, consequentemente, à ausência de terras, esses genus, essas comunidades rurais, vão dar origem à polis, a cidade grega. Gente, todo o conteúdo dessa aula eu vou disponibilizar em PDF através do Telegram, que está na descrição aí embaixo dessa aula, beleza? Porém, gente, com o crescimento populacional e a ausência de terras, o genus vai ter que dar lugar a uma cidade, que os gregos vão chamar de polis. Como é que vai estar caracterizada essa polis? Bom, a polis, primeiro, era uma cidade, mas era uma cidade-estado, porque na Grécia Antiga você não vai ter um governo central para toda a Grécia. Cada cidade vai ser independente uma da outra, tá? Teremos uma economia diversificada, quer dizer, diversas atividades econômicas, além de termos o uso da moeda, como também, agora já vai existir a propriedade privada. Sentiram o drama aí? Não tinha mais terra para todo mundo, no genus? Na cidade você pode exercer atividades econômicas que não dependem da terra. Você pode ser comerciante, você pode trabalhar nos mais variados ramos da produção artesanal. Muito bem, então lembre-se, na Grécia Antiga, politicamente, você não tinha um governo central. Era algo fragmentado em cidades-estado, cada cidade independente uma da outra. Tá? Muito bem, os gregos também vão realizar duas diásporas. A primeira diáspora atingiu o litoral da Ásia Menor, que seria hoje o Oriente Médio, e a segunda diáspora, áreas do sul da Europa e do norte da África. Tá? Diáspora, dispersão, e vão levar a cultura grega para lá também, Muito bem, dentre as cidades-estado da Grécia, as principais, Esparta, que era uma cidade extremamente militarizada, cuja educação visava a força, visava formar soldados e tinha uma economia baseada, basicamente baseada na agricultura. Era uma economia agrária. Já Atenas não. Atenas conheceu várias realidades políticas, tinha uma economia diversificada, tá? Era muito ligada ao comércio, principalmente porque está junto do porto de Pireus, e nessas transformações políticas, Esparta evoluiu para a democracia. Só que nessa democracia nem todo mundo participava, viu, gente? O cara tinha que ser homem, livre, de família ateniense e maior de idade. Escravos, mulheres, estrangeiros estavam fora desse processo democrático que não envolvia todo mundo, Lembrando que à medida que forem surgindo dúvidas aí, tá? É só você escrever aí nos comentários, que no momento propício eu respondo. Atenas, moçada, conheceu várias situações políticas, até chegar na democracia. Só que nessa democracia ateniense, tudo bem, era uma participação direta do cidadão, mas só era considerado cidadão quem fosse homem, livre
e de família ateniense. Escravos, mulheres, estrangeiros estavam fora desse processo político. Você viu aí as diferenças entre Atenas e Esparta, mas é bom lembrar que a mulher grega, ela era submissa de uma forma geral e muito submissa, né? Mas só que enquanto em Atenas essa mulher era totalmente submissa, em Esparta essa mulher, né, poderia exercer algumas atividades masculinas, na agricultura, na pecuária, no trabalho artesanal, porque caso o homem fosse para a guerra, essa mulher tinha que cuidar da lavoura, né? Senão iam morrer de fome. Tá? Muito bem. Duas guerras, pessoal, vão envolver os gregos antigos. Primeiro, as guerras médicas, quando os persas tentaram invadir a Grécia. Como as cidades gregas tinham um inimigo em comum, ninguém queria ser dominado pelos persas, esses gregos aí vão se unir num só exército para enfrentar os persas e derrotar os persas. Só que Atenas, né, aprontou uma aí. Como? Atenas falou, olha, gente, se vocês depositarem parte de suas riquezas na ilha de Delos, nós, atenienses, vamos usar essa riqueza toda para defender a Grécia de futuras invasões. Esparta não gostou muito dessa ideia, desconfiava, né? Resultado, Atenas recebeu muita riqueza das demais cidades gregas. E os persas nunca mais invadiram a Grécia. Resultado final disso tudo, pessoal, teremos a hegemonia, o prestígio ateniense. Atenas usou toda essa riqueza em benefício próprio. E aí veio a segunda guerra entre os gregos, a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e suas aliadas e Esparta e suas aliadas. Os gregos se mataram entre si, tá? Tudo bem, Esparta foi vencedora, teremos a hegemonia, o prestígio de Esparta, mas a Grécia ficou dividida e enfraquecida, tornando-se super vulnerável a quê? A invasão das tropas da Macedônia, que vão dominar toda a Grécia. Na Guerra do Peloponeso, a derrotada, então, não foi Atenas, foi a própria Grécia. Reparem aí, gente, tá? No mapa da Grécia Antiga, com a distribuição, né, de inúmeras cidades-estado. Tá? Olha só nesse mapa aí. Tá? É a Grécia de hoje, né? Só que com cidades daquela época, né? Do jeito que eram distribuídas naquela época. Tá? Agora, vamos olhar um segundo mapa. Olha só agora esse segundo mapa. É a Magna Grécia, a Grande Grécia. Olha só, a expansão das colônias gregas nesse nosso mapa aí, né, ao longo do mar Mediterrâneo, no norte da África, em áreas do sul da Europa. Viram bem? Ó, então, vai ter grego vivendo como grego, mas fora da Grécia, nas colônias gregas. Lembrem-se, a Grécia não era uma nação, porque não tinha um governo central, tá? Mas era uma cultura, porque os gregos falavam o mesmo idioma e praticavam a mesma religião. Feito? Muito bem, gente. Curtiu a história da Grécia? Ótimo! História da Grécia é gostoso? Sim, sem dúvida. Mas Damasco também é bem gostoso.